Olá, minha turminha querida! Como foi o final de semana de vocês? Tudo bem? Fizeram as atividades, se divertiram, cantaram, correram, brincaram? É isso aí, crianças. Então vamos iniciar mais uma semana, que essa semana venha ser abençoada e produtiva, que o nosso Senhor Jesus venha ter misericórdia de nossas vidas. Vamos lá? Peguem aí o livro de vocês de língua portuguesa e cronograma de atividades e vamos iniciar a nossa aula. Iremos falar hoje sobre artigo de opinião. Quem aí gosta de expor a sua opinião? Quem gosta de argumentar algo que foi falado? Quem sabe falar sobre consumo sustentável? Alguém aí sabe me dizer o que seria isso? Alguém faz isso em casa, esse consumo sustentável? Observe que ao longo das nossas aulas, no livro de língua portuguesa, fala-se muito sobre preservação do meio ambiente e agora nós estamos falando sobre consumo sustentável. Lá na aula de ciência, nas aulas passadas, também falamos sobre lixo. Já sabemos o que é lixo, já sabemos o que é resíduo, já sabemos o que devemos reciclar, o que devemos colocar fora que não serve mais para nada, que é o lixo. Não é isso? Muito bem, vocês estão excelentes. Então, vamos lá relembrar o que é um artigo de opinião? Tia, um artigo de opinião é tudo aquilo que nós expomos as nossas ideias. Muito bem, um bom começo. O artigo de opinião ele é um gênero textual jornalístico de caráter essencialmente argumentativo, onde o autor ele expõe claramente a sua opinião e seus argumentos, aonde ele coloca o ponto de vista dele em relação àquele assunto. É isso aí. E esse texto, esse gênero textual, crianças, ele é muito trabalhado, ele é muito colocado no nosso dia a dia. Nós trabalhamos ele diariamente no nosso cotidiano. Sempre estamos expondo as nossas ideias em relação a uma reportagem, quando assistimos um jornal, em relação a um filme. Pode ser o nosso ponto de vista crítico, a nossa opinião para a melhoria daquela reportagem, não é isso? E esse artigo de opinião, ele geralmente tem a intenção de convencer os seus interlocutores. Para isso, precisa apresentar bons argumentos. A finalidade do artigo de opinião é exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. O artigo em si é a ideia de vocês sobre um determinado assunto para influenciar quem? Os leitores, ok? E quais são as características? Alguém sabe aí me dizer? Ah, tia, tem que ter um título. Muito bem. Aqui no livro de vocês tem um título lá na página 110, falando sobre consumo sustentável. É um título polêmico e provocador, não é? Sempre estamos falando sobre essa sustentabilidade. Lembram lá que nós trabalhamos também lá na aula de ciência os 3 R's, que já são 8, né? Mas esse é a base, esses 3 R's, que é reduzir, reciclar. Qual é o outro R, crianças? Reduzir, reciclar e reutilizar, que são os resíduos, ok? Então, outra característica é a exposição de uma ideia do ponto de vista sobre o assunto em destaque. Outra característica apresenta-se em 3 partes. Primeira, vai expor a ideia. Depois, interpretação e opinião do autor. Ok? Para influenciar quem? O leitor. Predominância dos verbos no tempo presente, porque esse assunto é do nosso presente. A utilização de linguagem objetiva e subjetiva. Aí entra quem? Terceira pessoa na linguagem objetiva. Quem é a terceira pessoa? Lembrem lá dos nossos assuntos, pronome. Quem é a terceira pessoa? A Eduarda, eu tenho certeza que ela sabe. Todos também, né? Quem é a primeira pessoa? João, Giovana, quem é a primeira pessoa? E o restante da turma? E aí, quinto ano? Quem é a terceira pessoa e quem é a primeira pessoa? Eu quero ouvir, eu quero saber essa resposta aí. Devem obedecer à linguagem
padrão, devendo-se evitar as marcas utilizadas na oralidade. Alguém lembra qual foi o assunto da aula passada? A concordância verbal. Observe na leitura de vocês desse texto se tem essa concordância verbal, aonde é que ela está explícita aí essa concordância verbal. Leiam com atenção, leiam a primeira vez, leiam a segunda, leiam a terceira, quantas vezes for necessário para vocês entenderem o texto, o que está sendo falado, qual a opinião do autor, em qual parágrafo está a opinião do autor, qual ali a exposição, onde é que está tendo essa exposição do assunto, entenda o artigo de opinião, certo? Depois façam a atividade do livro de vocês. Qualquer dúvida está à disposição. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.